verdade. Clube do Remo que ontem perdeu em sua estreia. Destaque, inclusive, aqui, ó, no jornal Amazônia. Leão estreia com derrota para o Leão. Leão da Bahia venceu o Leão do Pará 2-0 para o Vitória. Um jogo que, primeiro tempo até, de certa maneira, competitivo do Clube do Remo, mas o Vitória foi melhor no primeiro tempo. A gente não pode enganar que o Vitória teve as melhores chances no primeiro tempo. O Remo teve uma chance com o Aleph Manga, acabou não aproveitando. Aí teve uma bola na trave, mas o lance estava até impedido, não ia valer se fosse gol. Teve dois momentos em que o VAR acabou agindo, né? Um tirando ali uma falta que seria marcada para o Vitória. O VAR chama para pênalti, mas o árbitro vê mão do jogador do Vitória, então não foi nada para o Vitória. Mas o Marlon, zagueirão Marlon, escapou de uma boa ontem, inclusive. Ele deu um tapa na bola, mas a bola tinha batido na mão do Renato Kaiser. E no segundo tempo também, né? Já quando a parada tinha desandado, o VAR acertou e tirou o impedimento no terceiro gol do Vitória. Mas antes disso, Vitória fez 1-0 com o Renato Kaiser, depois fez um 2-0 num gol até bonito, né? Mal jogado de videogame. Ali, a zaga do Remo toda perdida. Patrick foi dividir uma bola, botando o pé, já tirando, não teve intensidade nenhuma na disputa. Então foi o primeiro tempo competitivo, mas que viu um adversário ser melhor. E um segundo tempo, pra mim, começou até bem. Patrick de Paula perdeu um gol, Pikachu que não fez nada no primeiro tempo. No segundo, perdeu um gol. E aí, depois, a parada desandou para o Clube do Remo, meu querido Yuri Costa. Exatamente, né? Vale lembrar, eu gostei muito do primeiro tempo, por exemplo, do Patrick de Paula, que jogou bastante e em dado momento da partida, ele era o único que estava tentando fazer gol. Tá? Porque o Clube do Remo, em certo momento, só queria fazer gol da pequena área. E o Patrick de Paula, eu acredito que ele tenha percebido isso e a partir daí, de onde ele pegava a bola, ele chutava pro gol. Para pelo menos finalizar, pelo menos tentar, né? No primeiro tempo, que começou com um susto do Marlon, e que bom que foi só um susto, né? Porque seria a sua terceira falha em 3 partidas pelo Remo. Haja vista que no gol do Bragantino teve uma pequena falha dele ali na primeira rodada do Parazão. Acabou sendo só um susto. Apesar disso, o Marlon até que fez uma boa partida, Mataus. Porém, e vale lembrar também, né, que a gente teve a gente sente saudade do Campeonato Brasileiro, mas quando começa a vir aquelas raivas antigas, né, no puro suco do futebol, que é o VAR. Amigo, o juiz leva quase 5 minutos para analisar um lance no VAR. Tá certo que de um certo ângulo foi um lance difícil de analisar, mas tinha um ângulo ali que era claro. E ele ainda o VAR levou o quê? 2, 3 minutos para chamar, ele ainda ficou quase 2, 3 minutos ali olhando certinho, conversando. É o puro suco do futebol brasileiro, né, Matheus? E é um lance que não é nem pro árbitro ser chamado, é um lance que o VAR tem que analisar e falar, ó, não foi... Pronto, e aí segue o fluxo, né? Porque não era um lance de interpretação ali, se a bola bateu ou não na mão do Renato Kaiser, por exemplo. Bateu, e aí, normalmente, hoje, a bola batendo na mão do atacante, ela já acaba tendo até um pouco mais peso do que batendo na mão do defensor em muitos lances. Então, o árbitro teve que ver isso e acabou vendo, né? Mas o problema foi a demora. Ou chamava logo para ver, ou nem chamava. E aí acabou demorando para chamar e demorando depois o árbitro a analisar esse lance. Inclusive que ainda estava um 0-0, né? Falando nisso, Matheus, eu olhei as suas análises nas redes sociais, mas eu não lembro se eu vi. A torcida do Remo estava reclamando muito do Ramon Abate-Abel para apitar a primeira partida. Você gostou da atuação dele? Normal do futebol brasileiro, uma arbitragem que para o jogo, que demora, amarrou um pouquinho, até demorou para começar a soltar cartão amarelo no jogo, e depois talvez tenha... Eu não gosto quando o árbitro demora e depois qualquer lance ele quer dar cartão, isso aconteceu falta de critério. No jogo. Isso me incomoda demais, parece que a falta no segundo tempo tem um peso maior do que no primeiro tempo. E tu citaste o Marlon, cara, mas aqui a gente vai falar mais disso, principalmente no Liberal Mais Esporte, daqui a pouco, mas o Marlon, ele falhou feio em 2 lances. A mão na bola, que ele bate ali, escapa de um pênalti. Depois, quando ele é humilhado pelo Fábio, ele ganha o lance, perde a bola e o Vitória perde a chance de fazer um terceiro gol. Mas, mesmo com esses 2 erros,
Ele fez uma boa partida. Ele fez uma boa partida. Eu gostei da partida muito melhor que a do Léo Andrade. Sim, com certeza. O Léo Andrade não fez nada, que o Léo Andrade não falhou feio, mas ele falhou em vários lances que era pro Vitória ter feito gol no primeiro tempo, umas 3 cabeçadas em cima do Léo Andrade. Léo Andrade no jogo aéreo chamou muita atenção, Matheus. Ele fica parado olhando, esperando a bola. Por quê? Licença para desarmar, né? Então ele não tem ali aquela intensidade que, por exemplo, o Marlon apresentou. O problema é que o Marlon errou feio, né? O Marlon parece que quando erra realmente ali muito... É um erro de impacto, né? Que acaba apagando a atuação dele. Outra coisa que me chamou a atenção, a gente até conversou ontem que, pela falta de um lateral esquerdo, né? O Léo Andrade poderia atuar na lateral esquerda do campo, mas ele preferiu improvisar o Kaique Almeida, que é um zagueiro muito melhor, que poderia fazer um trabalho muito melhor na zaga do que o Léo Andrade, e botar o Léo Andrade na zaga. Eu confesso que eu não entendi muito essa movimentação, tá? Pelo que ele explicou depois na coletiva, ele deu a entender que o Kaique era um cara mais rápido do que o Léo Andrade. Talvez por isso ele até tenha colocado tenha escolhido por essa opção. Mas de fato chamou a atenção, né? Porque quando a gente vê o Remo com... E lembrando, o Remo não jogou com 3 zagueiros. O Kaique jogou de lateral esquerdo. Sim. O Remo jogou no primeiro tempo, no jogo todo basicamente, né? Com 4-1-4-1 e em alguns momentos ali o segundo, um dos meias centrais virava o segundo volante, outro depois ele avançava, principalmente quando ficou Patrick e Pavani como dupla de volante, Patrick de Paula e Pavani, ficou muito mais assim, aí o Patrick de Paula subia e o Pavani sempre como um primeiro homem de meio de campo. Então, e o que me chamou a atenção no jogo, deixa eu até ver aqui o comentário da galera, ainda tem isso, né? O Emerson ainda fala que tinha o Jorge no banco de reservas. E esse foi um dos pontos que, poderia fazer sentido até ele colocar ali o Léo Andrade na lateral esquerda, que era um lateral esquerdo. Mas ele optar pelo Kaique na lateral esquerda, o Léo na zaga e o Jorge no banco, significa aí pelo menos que o Jorge não tem o peso que deveria ter para esse momento da temporada. Mas se a gente for pegar como o Remo ele joga em relação a peças, pegando o momento das peças, o Remo ele termina o jogo com o Pavani de primeiro volante, o Remo termina o jogo com o Marcelinho de ponta direita, o Remo termina o jogo com o Patrick de ponta esquerda, e o Patrick já jogou ofensivamente assim na carreira e tudo mais, mas fisicamente não dá. Tá muito pesado, tá travado. Acho que o Yuri ganharia numa corrida do Patrick. Vamos fazer esse desafio. Eu fiz essa analogia na minha cabeça ontem. Eu falei, se eu apostar uma corrida de 100 metros com esse cara, eu ganho. A gente vai organizar esse desafio. Se você não ganhar, você vai para a ponta esquerda do clube do Remo. Eu tenho um jogo aéreo melhor que o do Léo Andrade, garanto. E, cara, não é... Até a questão de rótulo, mas querendo ou não, o Remo ele termina o primeiro jogo da Série A com o atacante que era o segundo reserva na Série B, que é o Eduardo Melo. Não seria injusto, inclusive, o Eduardo Melo começar esse jogo, mas é um sintoma de que o elenco do Remo, para essa primeira rodada, não foi bem equilibrado. O que é que alimenta o torcedor do clube do Remo? É que ainda vai estrear muita gente, ainda vai entrar muita gente. Vitor Bueno, Diego Hernandes... Hoje, talvez o Nico alimente a esperança de alguns torcedores do com clube certeza. do Remo. Eu vou te perguntar uma coisa, Matheus. Olhando nesse elenco que atuou ontem e outros, quem é o velocista desse time? Velocista, cara... Não tem? Não tem velocista. Quem, quiçá, pode ser o Nico. Talvez. Que não é um velocista, propriamente dito, né? Mas é veloz e seria o único, talvez o Diego Hernandes também, seria o único que poderiam fazer esse trabalho. Né? Com mais agilidade também. Mas aqui vou defender o Osório. Pikachu não jogou errado pra mim, a posição do Pikachu, porque tu tem um ponta direita que vai ser teu titular, que é o Diego Hernandes. Tu tem um cara que tu tem que acreditar que ele vai fazer alguma coisa, que é o Jaderson, que ainda se lesiona. E aí depois, aí que eu não vejo fazer sentido. Ele vai e coloca o Patrick nesse time do clube do Remo na ponta. Em algum momento o Remo, nesse ano ele tinha o Marrone. Por que ele não levou o Marrone, por exemplo? Porque o Marrone não foi levado para jogar. Inclusive, quem entrou na ponta no jogo contra o Bragantino no segundo tempo. Aí eu não vejo fazer sentido. Mas fez sentido ele colocar o Pikachu por dentro
Porque pra mim é a única maneira de tu colocar Pikachu e Diego juntos. E tu tem que arrumar um jeito de colocar Pikachu e Diego juntos, senão tu vai perder um dos caras que tem mais qualidade nesse elenco do Clube do Remo. Agora, por exemplo, voltando a falar do Eduardo Melo. Se o Eduardo Melo fosse titular, não seria absurdo pelo que ele veio jogando. O problema é que tu tem um Carlinhos que não pôde jogar nessa partida. Tu tem um João Pedro que no ano passado foi bem na reta final da Série B, mas nunca me convenceu. Deve ter torcedor que inclusive tatuou o João Pedro. Vamos falar a verdade. Mas nunca me convenceu a qualidade do João Pedro. E aí no primeiro tempo ele não fez nada. Vamos falar a verdade. O Remo ainda tem... Aquele jogo contra o Goiás é tudo que o João Pedro tem no Remo. Pra mim é só isso. Possivelmente vai ser o maior feito dele com a camisa do Clube do Remo. Só que chama atenção é que a montagem de elenco do Remo para essa estreia da Série A termina com o Remo, ou primeiro começa com o Remo com um lateral que o Osório prefere usar um zagueiro do que ele. Ele prefere usar o Patrick na ponta do que dar uma oportunidade para um outro atacante. O Eduardo Melo, que para muitos tinha que ser dispensado em janeiro, não era nem para ter virado o ano com a camisa do Remo, como opção para salvar um jogo. Aí depois tu coloca o Marcelinho na ponta, depois tu coloca o Pavani de primeiro volante. Então, algumas questões. E lá atrás, quando se falava do ex-dirigente do Clube do Remo, me cobrem resultados, hoje ele já não está mais no Clube do Remo. Cadê ele agora para cobrar? Não é nem isso, mas o elenco montado para essa estreia foi um elenco que claramente foi um elenco com muito mais reservas do que titulares. Para uma estreia na Série A depois de 32 anos. Alguma coisa não deu certo. Porque o Remo ele teve 2 semanas de pré-temporada. O Remo ele fez 2 jogos, assim como o elenco principal do Vitória fez 2 jogos. O Remo fez 2 jogos antes dessa estreia na Série A. E já foi uma estreia com improviso. Já foi uma estreia com vários jogadores questionáveis. Se a gente for pegar o Remo que joga a Série B e o Remo que joga a Série A, o Remo joga a Série B no final, nesse final. Pavani não era titular na Série B. Dodô não era nem relacionado na Série B, jogou nessa partida contra o Vitória. O Jorge, que era fundamental na Série B, nem jogou, preferiu usar um zagueiro na lateral esquerda. O atacante que entra para resolver, o atacante que na Série B não entrava para resolver. Então, algumas coisas para essa estreia, para mim, não deram certo. Agora, o que alimenta a esperança do torcedor do Clube do Remo? Aí que ainda tem aí Leonel Pico, tem até deixa eu até conferir aqui, o Carlos Ferreira até postou aqui, dos estrangeiros do Clube do Remo, né? Tem o Cufré, que deve pela lateral esquerda. Nesse jogo, por exemplo, o Remo ele preferiu não levar o Pana e levou o Dodô, e aí o Dodô acabou jogando. Pana era titular absoluto, durava 45 minutos, mas era titular absoluto, levou o Dodô. E aí ainda tem a esperança do Nico Ferreira, do Diego Hernandes. Outra coisa que para mim não fez muito sentido, optar por não utilizar o Cantillo nessa partida. Ele que vinha sendo um cara que talvez que para a função que o Pavani entrou para fazer, ali eu preferi o Cantillo, porque já não ia ter qualidade para marcar do jeito que o Pavani não tem, mas estaria mais apto para fazer aquela função do que o próprio Pavani. Então foram algumas decisões questionáveis do Osório na partida de ontem. E aí teve uma coisa que ele me preocupou, Yuri, no que ele falou. Ele citou que ele não gosta de ter um jogador amarelado ali da função. Então, será que todo jogo ele vai tirar um volante? E tirar o volante que melhor estava jogando, que visivelmente o time caiu de rendimento quando ele saiu, né? Mais uma vez elogiando aqui a partida do Zé Ricardo, que a cada jogo pelo Clube do Remo mostra muita qualidade, mostra Sim. que vai ser titular absoluto nesse time, tá? Um jogador de muita qualidade ali, tanto de passe, de marcação, de recomposição. Ótimo jogador, né? Saiu, dá até para entender porque ele saiu, um jogador importante, amarelado logo no início do jogo, né? Ainda tinha um segundo tempo inteiro pela frente e perder ele numa partida em casa de Série A seria uma perda e tanto. Mas se for por isso, todo jogo ele vai tirar o volante, pô. Imagina o Vilela jogasse no time do Osório. Todo jogo ele ia sair. Tem que arriscar. O Leonel Pico, por exemplo, ele é um volante de muita intensidade, muita marcação. Será que todo jogo que ele levar amarelo no primeiro tempo ele vai sair no intervalo? Sabe? Então, são algumas questões que me preocupam. E aqui, claro, a gente sempre alertou.
o Osório é um treinador excêntrico, e aí tem as decisões dele. Às vezes vai ter um jogo que talvez ele não tire o cara seja expulso, a gente vai reclamar. Mas tu tem que confiar. Pra mim, tu tem que confiar um pouco que o teu volante vai ter o mínimo de senso de saber que, não vou fazer faltas bobas. Aí ele pode pensar, mas aí se ele precisar fazer uma falta, ele não vai fazer porque ele tem um amarelo. Olha o segundo gol que o Remo toma. Quantas faltas poderiam ser cometidas e quem não tinha amarelo não tentou? Olha o Patrick no lance, olha o Pavani no lance, o Dodô no lance. Então, sabe, tu tirar ele para proteger o time, porque talvez ele bata, e tu coloca jogadores que não vão bater no momento que precisa que bate, é quase a mesma coisa. Porque tu tira um problema e tu acaba trazendo outro. Porque, cara, não dá pra jogar na Série A com intensidade, né? E tu ficar com medo do teu volante, tu tem que acreditar. No videogame eu tiro o amarelado, mas na vida real tu tem que acreditar no cara. Tu tem que acreditar que teu volante vai ter senso. Aí agora, se teu volante não tem senso e tu tem essa informação, beleza. Mas me preocupa porque se ele for tirar toda vez o volante que tá amarelado, aí, cara, todo jogo vai sair Leonel Pico, todo jogo vai sair Zé Ricardo, ou eles vão ter que começar a não fazer faltas. E aí, será que vai valer a pena? Porque do jeito que o Osório joga, né, Yuri? Com marcação, pressão, linha alta e tudo mais, o volante vai estar sempre fragilizado e vai ter que ser o homem que ou vai dar a porrada ou vai ter que correr. E normalmente o volante tem que fazer os dois. O Olavo comenta, esse técnico vai ser estilo português. Gente, é apenas a primeira partida do Brasileirão, né? Não dá para tirar conclusão nenhuma ainda. Provavelmente, se você for imaginar, vai ter o quê? Vai ter Mirassol, depois o Atlético Mineiro, né? Depois, na sequência, o Fluminense, é isso? Lá contra o Internacional, se não me engano. Lá no meio, por exemplo, contra o Fluminense ou o Internacional, já, na terceira rodada, eu já tenho certeza que vai ser um time completamente diferente, né? Vai servir de lição. O Osório ele vai estudar. Não dá para crucificar ele ainda por um jogo de primeira rodada com um elenco que não está completo ainda, né? Ainda tem jogadores chegando, ainda tem jogadores sendo regularizados, pegando minutagem de treino para entrar em campo. Não dá para crucificar ainda o professor por uma partida que, sim, foi bem ruim, bem abaixo do que esperávamos, mas é apenas a primeira partida, né, Matheus? O Luciano fala ali, não é só o Remo que for mais de 30 anos fora da Série A. A mídia paraense está completamente fora da Série A. Não se monta um time do dia pra noite. Cara, é verdade. Sim. Mas pelo menos eu venho criticando a montagem do elenco do Remo desde a virada do ano, quando falava, não, dia 3 vai chegar um monte de gente, dia 3 vai ter time, dia 3 vai ter elenco. Aí chega na estreia, tu já tem problemas de pé. E é claro, o Remo, a gente imagina que as soluções estão no elenco. Mas aqui eu tô falando de um problema pra primeira rodada. Que na primeira rodada o Remo chegou, beleza, teve um problema com o Sávio, que foi o outro lateral esquerdo, que poderia ser titular nessa partida, talvez até fosse titular nessa partida, mas se a gente for pegar as opções que o Osório teve no banco, agora tem que ver até que ponto ele escolheu levar essas, até que ponto as outras estavam prontas, e aí até que ponto o peso é nele, ou o peso é quem montou o elenco, o peso é na diretoria, o peso é no Marcos Braz, e até que ponto o Osório ele tem que terminar o jogo botando Marcelinho na ponta direita, Patrick na ponta esquerda e Eduardo Melo, que para muitos não era nem para ter virado o ano, mas como fez 2 gols, estava numa boa fase, inclusive para mim ele poderia ser titular fácil nessa primeira partida. Concordo. Jogando como o João Pedro jogou, então, não duvido que ele seja contra o Mirassol se o Carlinhos não fizer, mas o fato é as opções. Tu começar uma Série A com opções no banco e tu sabe que tu vai usar o banco, como é que o jogo muda pro Vitória? Quando ele coloca o Mateuzinho no jogo, numa ponta, porque no jogo passado, aí o Eric foi mal no jogo passado, aí ele vai com o Mateuzinho nesse jogo. Aí, tá mal, bota o Eric. O Eric vai e acaba com o jogo. O Eric acaba com o jogo no segundo tempo. Bota um Fabre no lugar do Renato Kaiser, que até tava brigando ali com o Marlon, mas o Marlon ganhava a maioria dos lances, Renato Kaiser foi mal, e aí tu vai e tu bota um Fabre, que não é lá a opção, mas o Vitória tem ele como a opção. Foi lá e muda o jogo. Quem entrou e melhorou o Remo nessa partida? A impressão que teve é que o Jair Ventura, ele sentiu a fragilidade do meio de campo do Remo e no segundo tempo ele volta com 4-4-2 mais ofensivo, né? E a partir daí é quando o jogo começa a virar para o Vitória.
E aí a gente fica com essa questão. O Gabriel fala ali, Santos pegou de 4 da Chape, ninguém tá falando que o Santos ia baixar. Ninguém! Abre aí algum Santos News, sei lá, uma coisa assim. Santos escapou do rebaixamento ano passado, faltando 2 rodadas. Já começa perdendo por uma Chape, que em teoria é confronto direto. E precisando do Neymar com um joelho só. E o Neymar não vai jogar contra a Chape, o Neymar não vai jogar contra o Palmeiras, o Neymar não vai jogar onde mais é sintético. Tem mais uns 2 ou 3 estádios sintéticos que o Neymar não vai jogar. Então já sabe disso. E corrigindo também, ninguém aqui nessa bancada, ninguém tá falando que já tá rebaixado, tá, gente? E ontem também ninguém falou isso. Eu acompanhei a transmissão. A bancada, principalmente o Bad, que muita gente criticou, ressaltou o óbvio. O Remo vai brigar pra não cair. E era Sim. Isso que nós estávamos acreditando desde o momento do acesso. E aí o João Macedo, pra gente ir encerrando, fala ali, ontem jogaram vários reservas do Pedro Castro que vocês pintavam de ruim. É por aí, cara. E eu vi até uns comentários de uma galera dizendo, por exemplo, tá aí, você não queria que o Remo mantivesse uma base? Cara, o Remo manteve volume, manteve base. Tassano ficar no ano, manteve a base? Tassano que não jogou. O Remo, o Curitiba, inclusive, ainda perdeu ontem também. Perdeu. Mas o Remo perde o Pedro Rocha. E a primeira partida na Série A, ele vai primeiro com o Aleph Manga e depois com o Patrick na ponta esquerda. São melhores que o Pedro Rocha. Estão em momentos melhores que o Pedro Rocha. O Remo perdeu o Caio Vinícius. O Zé Ricardo, que faz uma falta, que surpreendeu, é hoje um titular do Remo. E a gente já tá falando que se o Zé Ricardo não jogar, o Remo piora. Quem entrou no lugar do Zé Ricardo? Pavani. O Remo perdeu uma peça fundamental. Conseguiu para essa primeira rodada? Então, a questão é, para essa primeira rodada, o planejamento que o Remo fez não deu certo. Não porque perdeu, mas para mim, principalmente, a forma como perdeu. O Remo foi colocando gente sem intensidade, gente sem capacidade, e aí o Vitória atropelou no segundo. Cara, a gente está falando de um jogo, o Vitória vai lutar para não cair, o Vitória, se bobear, vai cair, se não cair, vai ficar muito perto de cair, e o Remo poderia ter tomado facilmente 3-4-0 do Vitória. O placar foi injusto, hein? O Remo, ele teve 2 boas chances, teve um bom contra-ataque no primeiro tempo, teve 2 boas chances no segundo tempo, 2 jogadas que a gente inclusive ressaltou ontem de manhã, que é aquele passe para a entrada da área entre as linhas do Vitória. O Patrick de Paula perdeu uma chance, Pikachu perdeu a outra chance. E só. Aí teve um ano final que o João Lucas, o último lance quase, o João Lucas finaliza em cima do goleiro. Mas, cara... Não é na trave? Não, em cima do goleiro. Ele bate de fora, tem uma finalização. A bola na trave estava impedido aquele lance, não ia valer. Isso que eu nem conto. Mas o Remo ele poderia, porque o Vitória... Não estou nem contando o gol que o Vitória fez e foi anulado. Então, das outras chances que o Vitória teve, pisando na área, finalizando, e no primeiro tempo também, Marcelo Rangel já estava ali sofrendo alguns problemas. O Daniel fala ali, Pedro Rocha não quis ficar, não adianta ficar batendo nessa tecla. Não só não quis, né? Que talvez o Remo não tenha feito o esforço que ele achasse que o Remo fosse fazer. Mas o problema é que o Remo trouxe pro lugar do Pedro Rocha. A sua opinião, o Pedro Rocha ele queria luvas, né? Sim. Olhando para esse ataque do Remo de ontem, será que não valeria a pena pagar essas luvas para ele? Eu acho que valeria. Eu apostaria mais no Pedro Rocha do que no Aleph Manga, que não vem com o mesmo custo, é verdade. Pesado eu apostaria também, mais no Pedro Rocha do que no Aleph Manga. Mas a escolha do Remo e que o Aleph Manga se dê bem.